Qual foi a última vez que você ficou sem fazer nada? Sem nada de verdade, assim, sem ouvir podcast, sem rolar feed, sem ver um vídeo no YouTube, sem estar lendo alguma coisa. Qual foi a última vez? Tô falando isso porque tem uns 2 meses atrás eu tava com muita dificuldade para dormir. E aí, o que aconteceu? Comecei a perceber que essa dificuldade sim vinha por causa do cafezinho, que eu gosto muito, mas também ela vinha, velho, porque eu tinha muitos estímulos o tempo inteiro por muitas horas. Na tela, mas também por conta do trabalho, mas também por conta de uso de telas e outros estímulos o tempo inteiro. Eu comecei a perceber que as redes sociais eram o principal fator. Por quê? A Mindtrail, ela tem alguns canais, né? O YouTube é um canal que é novo, mas tem a newsletter, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o LinkedIn. Então, chegamos num momento onde, se eu der um reload ali, um F5, eu sempre vou ter alguma coisa para ver, o dia inteiro, em alguma rede. Eu comecei a perceber que isso era muito ruim para mim, velho, muito ruim, ficar com estímulos o tempo inteiro. E o reflexo disso era que eu não conseguia prestar atenção em nada direito, velho, era impressionante. Eu precisava fazer algumas tarefas do trabalho e eu precisava ficar mais tempo focado nessas tarefas. E o que eu olhava e ficava, caralho, que tédio, velho. Caramba, isso tá muito difícil, meu Deus. Vou ter que demorar várias horas. E eu ficava interrompendo o meu fluxo de trabalho e fazia com que demorasse ainda mais aquela tortura. Sendo que eram coisas que, no momento normal, eu resolveria rápido, sabe? Eu sentaria, faria um bloco de 25 minutos ali de Pomodoro, resolveria rápido mesmo. E aí eu percebi que eu tava com essa dificuldade. Então tava difícil fazer qualquer coisa até o final. Até as coisas, sei lá, botar a louça na lava-louça, coisas nesse sentido. E eu vi que eu tava me tornando uma pessoa totalmente intolerante ao desconforto, sabe? E é o tipo de pessoa que me irrita muito, velho. Sabe aquela pessoa que esbarra na mesa e aí a culpa é da mesa? Sabe aquela pessoa que você pediu pra ela deixar de fazer alguma coisa ali, fazer outra porque é importante e a pessoa se irrita como se aquilo fosse o fim do mundo? Então eu tenho muita dificuldade de lidar com essas pessoas. E esse é um fundamento que eu trago, que pelo menos uma vez por ano eu preciso fazer algo desconfortável. Acaba sendo um desestresse, né? Algo novo, algum desafio novo, né? 2024 eu fui para a Amazônia, foi em 2024. 2025 eu fui para Guatemala, ou foi ao contrário? 2023 Amazônia, 2024 Guatemala, subir. Esse ano eu vou, 2025 fui para Tailândia para fazer uma ultramaratona. Esse ano, daqui a pouco eu vou tirar umas férias e vou fazer o Pico da Bandeira no Espírito Santo. Então, todas essas coisas, por mais legais que sejam, elas são desconfortáveis, né? Ela me tira do conforto da minha casa, da minha cama, dos estímulos, do meu... Então, eu consigo criar esses novos caminhos na minha cabeça. E veja, eu faço isso no extremo, mas isso pode ser mudar de local de trabalho, isso pode ser fazer um novo esporte, isso pode aumentar o desafio. Então, mas sempre colocar, de fato, algo desconfortável pra gente começar a criar esses caminhos. Pode ser algo mais simples, tá? Eu só faço um pouco mais extremo que a maioria, mas é porque pra mim isso é muito importante. Quando eu tava nesse momento e eu tava muito insatisfeito com tudo. Tô pegando um caderninho aqui pra lembrar o que eu tinha que falar. Tava muito satisfeito, assim, eu não gostava do que eu tava fazendo, as minhas tarefas estavam muito chatas, as minhas rotinas fora, porque eu sempre tava com muitos estímulos. E como é que você compete com feed infinito, com notificação? Aí não tem córtex pré-frontal que resolva esse problema, de fato. Então eu comecei a olhar para isso de uma forma, tá, eu preciso resolver isso, eu preciso melhorar o meu sono, porque senão vai estar tudo desregulado no final do dia. E aí eu tenho sempre alguns livros que eu volto para ler e pegar, porque são livros que eu sei que eu vou ler algo importante. Então tem assistente de livros, mas tem outros livros espalhados pela casa que eu vou pegando e vou lendo um trecho para ir achando coisas, e às vezes não acho nada, mas eu consigo me distrair lendo esses livros. Aí eu peguei esse livro aqui, que eu tô relendo ele, que eu li há muito tempo atrás, aí comprei uma edição nova e tô relendo, que é Meditações do Marco Aurélio. E aí tem uma das meditações que ele fala o seguinte: se desempenhares tuas tarefas presentes com firmeza e zelo, presentes, mas gentilmente, observando as leis do raciocínio, se não esperares retornos, mas mantiveres dentro de ti a pureza da tua parte imortal, como se precisastes restituí-la a quem te ofertou, se agarrares a isso sem outros desejos ou aversões e ficares satisfeitos com o desempenho de tua tarefa atual,
com sinceridade heróica em tudo que disseres e murmurares, viverás bem. Assim, nenhum homem te poderá impedir. Essas são várias meditações, são alguns livros que ele fala. Eu fiquei pensando assim, pô, se desempenhar as tuas tarefas presente com firmeza. Eu falei, cara, era exatamente o que eu não estava fazendo. Era exatamente aquilo que eu estava, não procrastinando, sabe? Mas aquilo que eu não conseguia fazer, isso estava me gerando um desânimo gigante. Porque eu estava sempre preocupado com o resultado e menos preocupado com a tarefa em si. Então eu fiz essa mudança completa na minha cabeça e estou tentando associar isso aí com menos pressa e com mais cadência, assim, sabe, nas coisas aqui do projeto, com mais cadências nas tarefas do meu dia a dia e cortando esses estímulos. E aí eu fui pesquisar sobre tédio, fui ver alguns fundamentos de neurociência. Eu lembro que eu já pensei sobre isso outras vezes, e o segundo texto mais popular da newsletter, ele é sobre tédio, é um texto que eu fiz em colaboração com um cara que tem uma newsletter super legal também, que é The Offline Club. E assim, o Lucas Carboni, tem um tempão que eu não falo com ele, depois eu vou mandar uma mensagem. Mas eu comecei a perceber que, pô, a galera também tem essa dor, sabe? Tá se sentindo cada vez mais estimulado e cada vez mais desconfortável fazer qualquer tipo de tarefa. E aí eu vi uns desafios interessantes, que era 15 minutos sem fazer nada. Começa com 15, vai pra 30, tem gente que faz uma hora é só pra quem tem pouca coisa pra fazer, tá? Eu não vejo um cenário na minha vida onde eu vou ficar uma hora sem fazer nada. Mas esses 15 minutos eu coloquei na minha rotina. Já vai fazer uns 40 dias mais ou menos. E mudou completamente, assim. É um momento que eu sento ali no sofá ou em algum outro lugar, eu olho pra cima, sem estímulo nenhum. Às vezes a Paçoca, que é meu cachorrinho, ela vem, assim, é algum estímulo, mas eu tento só ver os pensamentos passarem. Se pensamento passar, eu vou vendo que eu vou me aquietando, eu vou percebendo que tem um monte de coisa na minha cabeça passando ao mesmo tempo. Isso é basicamente esses estímulos que vai processando em segundo plano, e vai processando, e se eu não parar, essas coisas não processam. E aí eu comecei a ver isso refletir no meu sono, lá no meu foco. No dia seguinte, eu já comecei a perceber que as coisas estavam mais direcionadas e não estava tão difícil fazer uma tarefa. O fluxo que a gente tem de quantidade de informação, ele é surreal, assim, e ele é bem novo pra gente. Então, se a gente não consegue parar para refletir um pouco sobre aquilo que a gente está absorvendo e principalmente criar um filtro para o que a gente está absorvendo, caraca, surreal. A gente vai conseguir ficar cada vez mais desfocado. Tem uma coisa que eu abomino, é aquelas pessoas que você vai falar com ela e ela fica procurando o celular, ela não consegue falar com você de uma forma que ela não precise de uma distração, sabe? Isso é uma falta de desrespeito, é uma falta de respeito muito grande. Tem até um termo para isso em inglês que a galera tava falando lá na Europa, não vou lembrar agora, mas se você lembrar, deixa aí nos comentários. Mas assim, não quero ser essa pessoa, sabe? E quando você não quer, então o que eu consegui fazer? Esses 15 minutos de tédio tem me ajudado muito a processar essas informações, juntamente com algumas medidas que eu tomei, né? Então eu travei as redes sociais durante o período de trabalho, então fica até uma reflexão. Quantas horas de trabalho você tem a mais por conta das horas de tela que você utiliza durante o horário de trabalho? Fica aí pensando, se eu conseguir diminuir meu tempo de tela e as minhas distrações, eu consigo diminuir também o meu tempo de trabalho, porque eu vou conseguir executar as tarefas nesse tempo, um tempo menor. Então essa é uma das coisas que eu tenho refletido e tenho visto com esse bloqueio durante o horário de trabalho, tem me ajudado muito a terminar as coisas mais cedo, viver mais, fazer outras coisas da minha vida. As minhas tarefas, a minha tolerância às tarefas desconfortáveis, meu foco aumentou assim no terceiro dia que eu apliquei. Mas no começo, esses 15 minutos foram a tarefa mais difícil, foi a tarefa mais difícil do meu dia, assim. Completamente desconfortável, parecia que eram 3 horas que eu tava ali. Mas eu realmente acho que você poderia tentar, se você tá nesse momento também, assim, impactando o sono, distraído, com baixa tolerância ao desconforto. Coloca 15 minutos de TED e me fala como é que foi. Isso também é um dos fundamentos que eu quero colocar na trilha, né? A minha comunidade para profissionais excelentes que estão cansados e querem adicionar hábitos melhores, construir uma rotina que seja sustentável para se tornar consistente nos seus objetivos. Então, se você está nesse momento, agora a gente está na turma 2, mas está aberto para você entrar na comunidade, já consumir os conteúdos, usar as ferramentas e participar do próximo cohort da turma 3 no final do ano. Tá bom? Mas a partir de hoje você já consegue entrar na plataforma e já tem muito conteúdo
de qualidade, muita ferramenta que você, o mapa da vida que você consegue usar assim que você entra para analisar sistematicamente todas as áreas da sua vida. O link tá na descrição, tá bom? Um abraço e pense aí, você consegue ficar 30 minutos sem fazer nada?